O mal é a ignorância das leis de Deus, é a dificuldade de querer aceitar a própria mudança, de querer perdoar, de querer se ajudar, ou de querer ter o que o outro tem. O mal é muitas vezes o prazer de ver o outro sofrer e não ajudar. E esse prazer é estimulado por um sentimento, muitas vezes não de uma pessoa, mas de uma legião de outros espíritos que ali estão. Uma das coisas que os espíritos sempre falam, que a espiritualidade chamada inferior, mas é porque ainda vive na ignorância de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, é que ele sempre causa algum tipo de divisão para poder atuar. Quando você separa as pessoas, você deixa as mais fracas, não é? Quando você vai separando uma casa espiritual, uma família, irmãos, pessoas num trabalho, quando você cria divisões, na verdade, você vai perdendo forças. Uma vez um espírito aqui na casa, ele deu um exemplo bem interessante, que ele disse o seguinte: imagine uma fogueira, todo mundo já deve ter visto fogueiras, né? E nessas fogueiras você vê aquele monte de brasas incandescentes fazendo aquela fogueira, e o fogo alto, né? Aí você imagina alguém tirar uma brasa dali. Enquanto ela está na fogueira, o fogo está alto. E a chama dela também está. Quando você atira e coloca ela fora, passa um tempinho, ela vai esfriando. Não é? Ela vai esfriando, vai apagando, depois a força dela some. Eles dizem que quando a gente se afasta das outras pessoas, a nossa energia também vai sumindo assim. Se você pega o planeta Terra, ou o Brasil, ou a sua casa, a sua família, e começa a se ver ali divisões, você vê que estão colocando muitas divisões, todo mundo vai enfraquecendo. Se você pega o Brasil, por exemplo, teve uma época que o Brasil aqui queria se dividir. Não sei se vocês lembram disso. Queriam separar o Sul do Sudeste e do Nordeste. Não é? Quem que ganha com essas divisões? Aqueles que querem dominar mais facilmente. Todas as vezes que você está separando, está tirando forças, não é? O mal toma conta. E uma coisa que é interessante a gente entender, que os espíritos que querem atacar alguém, eles usam de uma estratégia muito primitiva, que nem todo mundo presta atenção. Vocês já viram, por exemplo, um leoa indo caçar? Caçar javali, alce, gnu, qualquer outro tipo de animal? Ou lobos, por exemplo? Vocês podem perceber que quando elas estão em bandos, a hiena, por exemplo, né, que geralmente a gente vê mais, as leoas, eles vão em cima do bando que eles estão indo atrás, que eles estão perseguindo, e eles agitam todo o bando. Não é? Eles agitam, depois o que eles fazem? Eles põem todo mundo para correr. Conforme eles estão correndo, o que eles observam? Quem é o mais fraco? Quem ficou para trás? Quem é aquele que está mais distraído? Quem é aquele que não está sendo protegido naquele instante? Aí eles separam e vão direto àquele que está ali sozinho. Eles cercam aquele que está sozinho, deixam o restante do bando correr, porque eles não vão conseguir o bando mesmo. Eles separam um. E aquele um, eles atacam. E ali eles colocam toda a força que eles têm. Eles não precisam lutar com todo mundo. Eles lutam de um em um.
Eles atacam um por vez e atacam todos juntos. Será que como quando ocorre com a gente não ocorre a mesma coisa? Será que o mal muitas vezes não entra dentro de um lugar e não vai isolando as pessoas? Uma pessoa, por exemplo, quando está com vícios, álcool, cigarro, né? Tem gente que ainda acha que cigarro não é vício, é opção, não é. É opção dos obsessores, nem sempre é sua, não é? Drogas, sexo. Então, quando ocorre essas influências, quando vai ocorrendo essas influências, eles sempre pegam uma pessoa e vão separando das outras. Aquela pessoa que ia, por exemplo, na igreja, na missa, de repente ela para de ir. Aquela pessoa que fazia o evangelho no lar, de repente ela para de fazer. Aquela pessoa que fazia oração antes de dormir, de repente ela não faz mais. Aquela pessoa que procurava fazer algum tipo de caridade, de repente ela vê que não tem mais tempo. Os outros podem até estar fazendo, mas ela parou. E aí quando ela para, o que acontece? Bate o desânimo. Começa a ficar cansada. A energia dela começa a ser sugada por esses espíritos, tal qual esses animais fazem quando eles abocanham essas vítimas que são ali cercadas por eles. E eles vão sugando toda essa energia e muitas vezes quem está em volta não percebe. Ou a pessoa se isolou dentro do quarto, ou a pessoa se isolou dos amigos, ou se isolou da família. É mais fácil a gente olhar uma pessoa e falar, poxa, fulano é egoísta. Olha, fulano é orgulhoso, nunca mais veio me ver. Olha, fulano, ele é orgulhoso, ele nunca mais veio aqui na igreja. Deve estar ganhando dinheiro por aí, deve estar utilizando, de tudo que tem na vida. Será? Será que essa pessoa não está ali envolvida com uma série de influências ruins, tentando se desvencilhar sozinha? E muitas vezes a gente não consegue nem dar um telefone para perguntar, um telefonema para perguntar, oi fulano, você está bem? Você sumiu? Você nunca mais apareceu, cadê você? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de conversar? Às vezes essas pessoas precisam de muito pouco para se livrar dessas influências ruins. Muito pouco. Mas, como a tendência nossa é sempre buscar o errado antes do certo, em grande maioria a gente julga a pessoa por qualquer defeito que ela tenha ou tenha apresentado, e a gente não percebe que nós só conseguimos fazer ou cumprir a nossa missão direito quando nós cuidamos uns dos outros. Dá uma olhada no seu WhatsApp. Pega ele quando você terminar o programa. Dá uma olhadinha no nome de todas as pessoas que você conversa e vê se não tem alguém que faz muito tempo que você não conversa. Se não tem alguém ali que faz tempo que você não manda mensagem ou ela não manda mensagem para você. É muito bom quando de repente alguém liga para a gente e fala, oi fulano, como é que você está? Faz tempo que eu não falo com você, senti sua falta. Resolvi te ligar. Isso dá um ânimo na pessoa, uma boa energia. Faça a diferença na vida de alguém. Nem que for com boa noite.
Coloca ali, ó, boa noite. Hoje lembrei de você. Queremos transformar o Brasil, transformar o mundo? Comecemos pelas coisas simples. A gente não gasta nada para fazer isso. Nada, nada, nada.